dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, Brasil e o mundo! Se você é novo aqui no meu canal, já não esquece, te inscreve, ativa o sininho de notificações. Nós estamos aqui todos os dias, de segunda a sexta, praticamente todos os dias, para juntos estudarmos a Palavra de Deus. O que Jesus tem para nos ensinar a respeito do que Ele pregou, do que profetas inspirados pela Sua Palavra trouxeram para nos ensinar. Então eu estou aqui para compartilhar esse conhecimento com você. É importante nós entendermos a forma como Jesus pregava, como Jesus se comportava, a forma como Ele pensava e como Ele deseja que nós também sejamos enquanto filhos, enquanto pessoas aqui na Terra. Então vamos lá, se você tem a sua Bíblia, me acompanha. Livro de Mateus, capítulo 22. Nós vamos falar a respeito da festa de casamento aqui, e daí depois vamos falar a respeito também de outras pregações aqui, ó. Nós vamos falar a respeito do mandamento mais importante, nós vamos falar a respeito da pergunta que o Messias fez para os seus discípulos, e Jesus também fala a respeito dos mestres de leis e fariseus. Vamos lá. Livro de Mateus, capítulo 22. De novo, Jesus usou parábolas para falar com o seu povo. E ele disse: o reino dos céus é como um rei que preparou uma festa de casamento para o seu filho. Depois mandou os empregados chamarem os convidados, mas eles não quiseram vir. Então, mandou outros empregados com o seguinte recado: digam aos convidados que tudo está preparado para a festa. Já matei bezerros, os bois gordos e tudo já está pronto. Que venham à festa. Mas os convidados não se importaram com o convite e foram tratar de seus negócios. Um foi para sua fazenda, o outro foi para o armazém. Outros ainda agarraram os empregados, bateram neles, mataram. O rei ficou com tanta raiva que mandou matar aqueles assassinos e queimar a cidade deles. Depois, decepcionado, chamou seus empregados e disse: a minha festa de casamento está pronta, mas os convidados não a merecem. Agora vão pelas ruas, convidem todas as pessoas que vocês encontrarem. Então os empregados saíram pelas ruas, reuniram todos os que puderam encontrar, tanto bons quanto os maus, e o salão de festas então ficou cheio de pessoas. Quando o rei entrou para ver os convidados, notou um homem que não estava usando uma roupa de festa e perguntou: amigo, como é que você entra aqui sem roupa de festa? Mas o homem não respondeu nada. Então o rei disse aos empregados: amarrem os pés e as mãos deste homem e joguem fora daqui na escuridão. Ali ele vai chorar e ranger os dentes de desespero. Aí Jesus terminou dizendo: pois muitos são os convidados e poucos são os escolhidos. Gente, o que essa parábola, de Jesus nos ensina? Uma parábola tão importante, Aqui, no caso, o rei é Deus, O rei, nosso rei amado, sempre será Deus. Mas o que seria a festa de casamento nesse caso, A festa de casamento, comparado com o reino dos céus, nada mais, nada menos é um convite de que nós sejamos a noiva de Jesus Cristo. Mas como assim a noiva de Jesus Cristo? Como nós estamos firmes na palavra de Deus, quando nós aceitamos nos tornar cristãos fiéis no compromisso de cumprir mandamentos, cumprir princípios, nós somos a noiva de Cristo. Por que nós somos a noiva de Cristo? Porque é Ele quem faz com que tudo comece a acontecer nas nossas vidas. Nós simplesmente precisamos obedecer e cumprir princípios e mandamentos. Claro, dar o nosso melhor, Porque nós precisamos fazer a nossa parte. Deus faz a dele, mas nós precisamos fazer a nossa. Então, nesse caso aqui, a noiva é Jesus Cristo e nós somos os convidados para a festa de casamento com Jesus Cristo. Mas o que Jesus nos ensina aqui nessa parábola, O que Jesus nos ensina? Que nós estamos sempre sendo convidados por
por Jesus Cristo para andarmos conforme a sua vontade, para que nós obedecemos Ele, para que nós tenhamos sempre cuidado de estar dentre os detrimentos da sua vontade. E no momento que os convidados se recusam a isso, né, eles não são aceitos por Deus como filhos. Então eles são tratados como criaturas de Deus e não como filhos de Deus. Então nesse caso aqui, né, comparando essa parábola com nós podemos ter esse entendimento de que quando nós estamos nos caminhos de Deus, quando nós estamos firmes em Jesus Cristo, nossa comunhão com Ele aumenta, nós nos tornamos cada dia mais parecidos com Ele e a presença dele começa a se fazer sobrenatural nas nossas vidas. E aí nós nos sentimos mais felizes. Tudo começa a fazer sentido. Nós começamos a desenvolver habilidades, nós começamos a desenvolver dons, nós começamos a desenvolver talentos que Deus mesmo nos entrega. E isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Aqui no caso, quando ele fala a respeito do convidado que veio sem a festa, sem a roupa de festa de casamento, ele está falando a respeito daquelas pessoas que se dizem ser cristão, mas que não são. Que se dizem estar nos caminhos de Deus, mas só fingem ser e não são. Então que nós possamos sempre estar de olho de que nós realmente estamos sendo e não somente dizendo que somos, sabe? E no momento que Deus aqui diz assim, amarrem as mãos e os pés, e os dentes deles vão ranger na escuridão, Deus está falando que pessoas que simplesmente dizem que são e não são e fazem ao contrário e estão, claro, descumprindo com os seus mandamentos, essas pessoas não terão a vida eterna e queimarão no fogo do inferno, estarão no mundo dos mortos. Então, que nós possamos, né, pessoal, estar sempre alinhados com a verdade, que é de cumprir os mandamentos e os princípios de Deus. Estarmos sempre receptivos a essa festa de casamento, que é o reino dos céus, que é estar em comunhão com Jesus Cristo, que é nos amar, amar as outras pessoas, fazer o bem, não matar, não roubar, estar sempre de olho com o que Jesus tem nos ensinado. Vamos continuar então. Aqui Jesus fala a respeito dos impostos para com os fariseus. Veja só, os fariseus, eles sempre estavam querendo arrumar algum plano para conseguir alguma prova de que Jesus não era Jesus, de que Jesus não era o Filho de Deus, de que Jesus não estava aqui de verdade para cumprir com um propósito. Então, eles estavam sempre tentando arrumar uma armadilha. Então mandaram que alguns dos seus seguidores e alguns membros do partido de Herodes fossem dizer a Jesus: Mestre, sabemos que o Senhor é honesto, que ensina a verdade sobre a maneira de viver e a maneira como que Deus exige que sejamos. Então, não se importa com a opinião dos outros. O Senhor também não julga pela aparência. Então, o que o Senhor acha? O Senhor é honesto. É ou não é contra a lei pagar impostos ao imperador romano? Mas Jesus percebeu a malícia deles e respondeu: Hipócritas, por que é que vocês estão me perguntando isso? Estão procurando uma prova contra mim? Tragam aqui a moeda com que se paga o imposto. Aí trouxeram a moeda e ele perguntou: De quem são o nome e a cara que estão gravados nesta moeda? E eles responderam: São do imperador. Então Jesus disse: Ora, deem ao imperador do que é do imperador, e também deem a Deus o que é de Deus. E eles ficaram admirados com a resposta de Jesus quando ouviram isso e deixaram Jesus ir embora. Aqui, gente, nada mais, nada menos, é o ensinamento de Jesus para que nós possamos ser honestos, né? Enquanto às nossas normas e legislações, como pagar os impostos ao governo. Sabe, hoje nós sofremos muita pressão psicológica de muitas pessoas, porque as pessoas dizem: nossa, mas nós estamos pagando absurdos de impostos ao governo, então é complicado viver assim, nós temos que dar um jeitinho aqui, dar um jeitinho ali. Mas se vocês forem fazer uma pesquisa científica, de verdade, a respeito disso, prestem bem atenção no que eu vou falar agora, tá? E relacionarem com
as leis de Deus, tá? A semeadura e a colheita, o plantio, vocês vão começar a prestar atenção na maneira como Deus trabalha, sabe? É importante, sim, que nós pagamos todos os impostos devidos aos nossos fornecedores, às empresas, ao governo, de acordo com o que é de cada um. Aqui Jesus ensina sobre honestidade, sabe? Muitas pessoas, elas reclamam de, mas eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Por exemplo, assim, empresas, por exemplo, microempresas, microempreendedores ou profissionais liberais até mesmo, que são empresários. Sempre quando uma pessoa, ela tenta burlar o sistema, sabe? Não pensando agir da maneira certa, mas se corrompendo, ela sempre acabará prejudicada, segundo as normativas de Deus. Pode perceber, uma empresa que começa tudo corretamente, tudo certinho, ela tende a crescer. As grandes empresas, inclusive do mundo, elas trabalham da forma correta. Elas pagam os impostos, elas pagam os seus funcionários da forma correta. Elas têm, por exemplo, assim, funcionários que têm, são funcionários comuns, são funcionários que trabalham de carteira assinada. Sabe, se você é um microempreendedor, se você é um empreendedor, se você é um pequeno empresário, não hesite de pagar os impostos devidos aos seus funcionários, sabe? Porque Deus, ele, de alguma forma ou outra, ele vai te cobrar por isso. Ele vai te cobrar por isso. Você pagará pela falta de honestidade que você está tendo com as pessoas que trabalham para ti. Sabe, Deus, ele vai te cobrar. Alguma coisa vai, pode ter certeza, alguma coisa vai começar a acontecer na sua vida se você não estiver andando conforme o correto, sem a honestidade, sabe? Por exemplo, assim, eu já vi empresas pequenas, sabe, que tentam crescer à base de escravizar os seus funcionários, não pagam os impostos devidos, não assinam a carteira, não remuneram da forma correta, e as empresas simplesmente não deslancham, não crescem, não evoluem. E outras empresas que fazem tudo corretamente, que têm, por exemplo, assim, convênios, que são pessoas que trabalham com ética, com honestidade, pessoas que têm um contador honesto e faz tudo corretamente, essas empresas crescem muito, elas tendem a crescer cada vez mais. Então Deus, ele é assim, ele trabalha assim, sabe? Quanto mais correto você for, quanto mais honesto você for, mais diante dos olhos de Deus você terá a possibilidade de crescer. Isso é bíblico, gente. Isso é ensinamento de Jesus Cristo. Aqui ele nos ensina sempre sermos honestos com todos os impostos do governo e com todas as pessoas à nossa volta, porque o nosso crescimento depende da honestidade, sabe? Depende. E Deus, ele está sempre nos pondo à prova para com isso. Então, a pergunta sobre a ressurreição. Naquele mesmo dia, quando Jesus foi embora, chegaram perto de Jesus alguns sardos seus, afirmando que ninguém ressuscita. E eles disseram a Jesus: Mestre, Moisés ensinou assim: se um homem morrer e deixar a esposa sem filhos, o irmão dele deve se casar com a viúva, para terem filhos, que serão considerados filhos do irmão que morreu. Acontece que havia entre nós 7 irmãos. O mais velho se casou e morreu, sem deixar filhos. Assim, ele deixou a viúva para o segundo irmão. A mesma coisa acontece com este e também com o terceiro, e finalmente com todos os 7. Depois que todos eles morreram, a mulher também morreu. Portanto, no dia da ressurreição, qual dos 7 que a mulher vai ser esposa? Pois todos eles se casaram com ela. Gente, que horror! Pensa bem, que mulher azarada. Um casou com ela, depois morreu, aí outro casou e morreu, aí 7 morreram. Gente, alguma coisa essa mulher tinha. Ou ela era muito rixosa, alguma coisa essa mulher fazia para esses homens que ele morria.
que todos eles acabaram morrendo. Mas aí eles estavam perguntando a respeito da ressurreição, do dia da ressurreição. Por que haverá o dia da ressurreição? Lá no livro de Apocalipse nos traz, né, a revelação de que quando tudo isso se passar, os mortos se levantarão e ressuscitarão, sabe? Isso é uma coisa incrível, sabe? Mas eu acredito aqui que Jesus está falando dos espíritos, assim como ele ressuscitou em espírito, né? E se você for parar para pensar a respeito de outras escrituras bíblicas aqui e você for analisar, sabe? A pessoa, quando ela é uma pessoa correta, cumpre princípios, cumpre mandamentos, e que ela aceita Jesus e ela é fiel a Jesus e aí ela vai a óbito e ela recebe a vida eterna, ela não tem uma vida comum como nós. A vida eterna, ela não é uma vida assim como nós temos no nosso dia a dia, de estar em comunhão com outras pessoas, de tomar café, de se alimentar, de almoçar, de jantar. Não. A vida eterna é uma vida diferente dessa nossa vida aqui comum. É uma vida diferente. Jesus, ele responde aqui. Ele diz assim: como vocês estão errados, não conhecendo nem as escrituras sagradas e nem o poder de Deus? Pois quando os mortos ressuscitarem, serão como os anjos do céu, e ninguém se casará. E quanto à ressurreição dos mortos, será que vocês nunca leram o que Deus disse? Ele afirmou: eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaque, eu sou o Deus de Jacó. E Deus não é Deus de mortos, e sim Deus de vivos. Palavras de Jesus Cristo. O que Jesus está nos ensinando aqui? O que Jesus está nos dizendo aqui? Que é muito importante nós nos atentarmos a estar em comunhão com Ele, sendo pessoas fiéis. Gente, não é difícil cumprir com os mandamentos de Deus. Não é difícil perdoar. Não é difícil amar as pessoas. Não é difícil de ajudar as pessoas, sabe? Não é difícil não roubar, não matar. Essas coisas não é difícil. E principalmente, gente, no casamento, sabe? O mais difícil de verdade, enquanto cristãos, é ser solteiro e não poder ter uma vida sexual ativa. Essa é a parte, de fato, mais difícil na vida cristã. Por isso que muitos cristãos se casam cedo, sabe? Porque é difícil, de fato. Porque o corpo humano, ele principalmente nos homens, né? O corpo humano, ele exige, né? Ele pede por isso. Então, que nós possamos nos atentar, sabe? E estar sempre alinhados aos princípios de Deus, aos mandamentos de Deus, para que nós possamos receber a vida eterna. E a palavra de Deus nos diz que nós seremos como anjos de Deus, a serviço do reino, sabe? Eu fico dizendo que aqui na minha casa acontecem coisas diferentes do natural, que eu já vivo o sobrenatural, porque eu tenho uma comunhão verdadeira com Jesus, eu sou temente a Deus. E volta e meia, na porta da minha casa, aparece uma pena, sabe? Aqui não tem muitos passarinhos, e mesmo se tivesse, sabe? Com frequência aquela pena não estaria sempre no mesmo lugar, sabe? Eu tenho uma caixinha ali cheia de penas já. E a palavra de Deus diz que os anjos do Senhor acampam em volta daqueles que o temem de verdade, sabe? E eu não tenho dúvidas nenhuma que é um sinal de que um anjo esteve aqui, sabe? E sempre no mesmo lugar. Não iria uma pessoa pular o meu muro e vir colocar uma pena na minha porta, sabe? Não iria vir uma pessoa sempre fazer isso com frequência, há mais de um ano, sabe? Porque isso vem acontecendo há muito tempo, desde o início do ano de 2024, que isso acontece com muita frequência aqui na minha casa. Então, são coisas sobrenaturais que acontecem assim. Ontem eu recebi uma visita de uma borboleta linda, que eu sou apaixonada, que entrou dentro da minha casa no ano de 2023. E ela esteve aqui na minha rua ontem. Ela é linda, maravilhosa. Com frequência eu sempre posto ela no meu Instagram também. É uma borboleta que não se encontra no nosso dia a dia de uma forma comum. E também eu fico assim, admirada quando essa borboleta aparece aqui. Então, gente, que nós possamos, né, poder ter experiências sobrenaturais com Deus, porque é incrível viver assim. E quando nós estamos vivendo experiências sobrenaturais com Deus, nós sentimos uma confiança tão grande nele, sabe, da existência dele, da presença dele,
que você não teme mais nada, sabe? Você não teme mais nada, que o seu único medo é de sair da presença de Jesus Cristo. Então nunca tenha esse medo, sabe? Nunca tenha esse medo de estar enfrentando circunstâncias difíceis, sabe? E estar confiando nas coisas naturais, sabe? Em deuses que não são o Deus vivo. A própria palavra de Deus fala aqui que Deus é Deus dos vivos. No momento que você morre, você não recebe a vida eterna, que você vai para o mundo dos mortos, ranger os dentes, você não tem a quem recorrer. Jesus está falando aqui, Deus é Deus dos vivos. Imagina você estar lá no mundo dos mortos, depois dessa vida que não vai durar muitos anos, estar lá rangendo os dentes e não ter para quem te socorrer. Imagina que tragédia, gente, viver uma eternidade, milhões de anos, uma eternidade, vagando como um espírito comum. Não queira ser isso, não queira. Queira estar a serviço do reino, queira estar a serviço de Deus e ter a vida eterna, porque isso é esplêndido demais, isso é extraordinário. Poder entender que estar em uma comunhão verdadeira com Deus e viver a verdade, viver o evangelho de verdade, nos dá, né, essa gratificação, né? E Deus, ele nos julga. Jesus já falou em outras passagens bíblicas aqui que na hora do juízo, quando o anjo da morte vem, nós vamos para o juízo. É ele quem decide, né, se teremos a vida eterna ou não, de acordo com tudo que nós fizemos aqui. Então, que nós possamos nos conscientizar de andar sobre a verdade e estar tementes a Deus. Então, continuando, o mandamento mais importante. Os fariseus se reuniram quando souberam que Jesus tinha feito os saduceus calarem a boca. E um deles, que era mestre da lei, querendo conseguir alguma prova contra Jesus, perguntou: Mestre, qual é o mandamento mais importante de todos? Jesus respondeu: Ame o Senhor Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o maior mandamento e o mais importante. E o segundo, mais importante, é parecido com o primeiro. Ame as pessoas como você ama a você mesmo. Toda a lei de Moisés e os ensinamentos de todos os profetas se baseiam nestes dois mandamentos. Aqui eu não preciso nem falar, nem fazer comentário nenhum, né? A própria palavra de Deus está nos revelando o que Jesus pede que façamos para que nós estejamos em comunhão verdadeira com Deus, que é o cumprimento dos dois principais mandamentos de Deus. Quando os fariseus estavam reunidos, versículo de número 41, quando os fariseus estavam reunidos, Jesus perguntou a eles: O que é que vocês pensam sobre o Messias? De quem é que ele é descendente? Responderam eles: de Davi. Jesus retornou a perguntar: Então, por que é que Davi, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, chamou o Messias de Senhor? Pois Davi disse: O Senhor Deus disse ao meu Senhor: Sente-se do meu lado direito, até que eu ponha os seus inimigos debaixo dos seus pés. Portanto, se Davi chama o Messias de Senhor, como é que o Messias pode ser descendente de Davi? Ninguém poderia responder mais nada. Daquele dia em diante, não tiveram coragem de lhe fazer mais perguntas. Gente, olha que interessante isso aqui. Vejam só que interessante isso aqui. Sabe, Deus já nos revelou em outras passagens bíblicas que Deus é o mesmo. Deus Pai, Deus Filhos e Deus Espírito Santo, né? Quando houve a explosão lá do Big Bang, e aí se dividiu o céu da terra, a terra e o mar estavam juntos. E diz que o Espírito de Deus corria sobre o mar. Então, o Espírito Santo de Deus, ele existe desde o princípio. Jesus Cristo, ele já estava programado a vir, né, a ser o rei desde muito antes, muito antes dele existir.
né? E Deus, o Supremo, é quem criou todas as coisas. Então, por mais que existam os três, e os três sejam os mesmos, lá no reino dos céus existem 3 tronos, um sentado em cada cadeira, o Espírito Santo, Deus e Jesus. E veja que interessante isso, porque Deus, ele é tão correto, ele é tão justo, que a personalidade de Jesus Cristo é mais amor e a personalidade de Deus é mais justiça. Tanto é que você vê, olha, os desastres naturais que acontecem no mundo, casas destruídas, destelhadas, pessoas morrendo. Olha o que aconteceu no Paraná recentemente, né? Através da justiça de Deus. E se essas pessoas estivessem em comunhão com Jesus Cristo? Jesus Cristo, mas sendo mais amor, estariam protegendo, sabe? Não deixaria, talvez, que as pessoas passassem por isso. Por isso a importância, né, gente, de nós estarmos em comunhão verdadeira com Jesus, porque Jesus nos protege de desastres assim, pois Deus é justiça, Jesus é mais amor. Deus é amor, mas ele conseguiu separar isso entre os três, sabe? Ele conseguiu ser sensível com a justiça dentre o amor que Jesus nos revela através do seu amor intenso e ao mesmo tempo sendo justo com as coisas que nós fazemos. Então ele faz uma balança assim perfeita, sabe? Eu não sei se vocês estão conseguindo pegar o meu raciocínio, mas se você parar para pensar a respeito de como Deus trabalha, como Deus age, como Deus faz com que as coisas aconteçam, ela está de acordo com a nossa comunhão com Ele, e o quanto nós estamos perto dEle, o quanto nós estamos afastados dEle, sabe? Tudo isso é algo assim muito matemático, muito perfeito. Então, a própria palavra diz, né? Jesus diz, ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então, quando estamos em comunhão com Jesus, quando estamos em comunhão com o Espírito Santo de Deus, nós vamos a Deus, sabe? Por Jesus. Então, que nós possamos, né, gente, nos conscientizar em estar em comunhão cada vez mais, em amor, em louvor, em aproximação, em entendimento, em cumprimento, em obediência à palavra de Deus, para que possamos ser protegidos por Deus, sabe? Para que possamos estar livre de coisas como acontecem assim, desastres assim. Quanto mais em Cristo nós estamos, mais protegidos nós estamos, certo? Esse foi o capítulo 22 do livro de Mateus. Espero que você tenha gostado. Comenta aqui nos comentários o que você está achando das aulas. Compartilhe com um amigo, uma amiga. E amanhã nos encontramos aqui para mais uma aula.